dia, gente. Vou mostrar para vocês hoje a obra mais difícil que eu peguei. Uma das mais difíceis. Vou dizer que tem outras difíceis também. Então, essa questão dos níveis diferentes foi o que deixou ela difícil de ser executada. Nós tivemos primeiramente dominar ali o terreno, fazer uma análise geológica, ali, saber o STP, fazer um levantamento planimétrico, ter as alturas corretamente, lançar nos softwares. Eu utilizei o ArchiCAD ali para levantar um corte aterro melhor possível ali em cima do SketchUp, do UFC que foi mandado. E fizemos aquele trabalho de corte, nível, ver onde que a máquina ia trabalhar primeiro, onde que ia realizar o primeiro corte ali, para não errar, para não fazer serviço a mais e retrabalho para encher de novo. Então essa questão de 3 níveis bem diferenciados e contínuos assim. Aqui, gente, primeiramente eu vou mostrar para vocês o projeto. Aqui, esse é o projeto estrutural já interpolado aí com os complementares. Então nós temos aqui em cima um ponto para receber um esgoto aqui, água referente a um fogo de chão que terá aqui. Aqui é um lugar para receber água da floreira que terá em volta aqui. Temos também o ralo aqui de cima, tudo. A gente pode ver aqui que está bem detalhado esse projeto aqui. A gente vai ver que tem a parte da piscina que vai ser aqui. A piscina não está o 3D dela aqui da estrutura ainda. Porém aqui temos um sistema de esgoto, de caixa de areia, água pluvial azul aqui. O laranja aqui, descendo bem abaixo das escadas que tem aqui lá na lateral. Onde que eu falei que é bem estreito aqui esse ponto. Ó. Esse ponto aqui e a passagem de carro aqui se encontram no limite. Então essa é a dificuldade que tivemos de fazer esses 3 níveis. Primeiro, segundo e terceiro de pavimento. Vocês vão ver que o outro SketchUp aqui, onde nós temos o desenho da residência, que é esse aqui. Aqui, ó, esse aqui já é o nosso desenho interpolado aqui, com a estrutura e com o 3D ali do SketchUp. Temos a garagem aqui, toda a estrutura interpolada junto com o desenho do ArchiCAD aqui, do SketchUp. Então, uma rampa bem acentuada para veículo. Aqui vai ter um patamar para fazer a manobra com o veículo, entrar, e temos uma parte de baixo aqui onde que tem como ser feito o estacionamento aqui, auxiliar, complementar aqui da estrutura. Então, esse aqui é o nosso projeto completo. Na parte de locação, como eu falei para vocês, primeiramente temos uma planta com todas as estacas, os blocos, estacas triplas blocos triplos de 3 estacas, né? E depois eu realizei a divisão em 3 partes. O nível de cima, né? Então esse nível aqui, esse mesmo nível aqui, ó, então todo numerado com a base aqui no canto da residência. Então a gente teríamos que puxar uma trena, levantar essa distância aqui de um jeito aqui, ó, esse 17 metros e 39 centímetros, para batermos aqui bem no centro do primeiro pilar. Temos uma distância aqui para facilitar a distância do muro aqui, para ter a certeza da posição do pilar. Esse muro aqui já está feito, então fica mais fácil de balizar isso aqui. Temos algumas distâncias aqui, limites, que é essa distância aqui da base da casa até o ponto mais alto aqui. E assim, e até a distância do final lá, para balizar, deu 1,39. Então, isso aqui que nos balizou. Então, as estacas do primeiro nível, do segundo nível, que é a garagem aqui, ó, o mesmo gabarito. Então, e a do terceiro nível, que é a área mais baixa lá, que é o gourmet.
Então aqui começou no zero. Esse ponto aqui, ó, a altura da viga baldrame aqui é o zero, e assim foi subindo de pavimento, que é o pavimento 300 e alguma coisa e 600 e alguma coisa. E aqui é o 1000 alguma coisa, que é a nossa cobertura. Então temos aqui a primeira área a ser trabalhada, que seria esse pavimento, que já foi feito, já levantaram inclusive tudo. E uma das maiores dificuldades nossa aqui nesse projeto foi essa parte aqui, ó, de vão livre, que eu tive que obedecer. Se a gente vê aqui o desenho, tem um vão livre total aqui, ó. A gente consegue enxergar aqui, tem um vão livre enorme aqui nessa parte. Então o que foi trabalhado? Essa viga aqui protendida para atender essa altura, para não, senão teríamos que ter uma viga de 1,30 m, 1,20 m no mínimo aqui, ó. Então, para obedecer o arquitetônico, fizemos uma proteção aqui. E aqui, vigota protendida. O fornecedor nos garantiu essa distância aqui com peso, uma carga de 300 kg, passaria tranquilo. Então nós optamos por uma vigota protendida aqui nesse espaço. Então não foi necessária a laje protendida, e as vigotas protendidas transpassando até lá no final atenderam aqui a demanda nossa. Já aproveitamos também para utilizar essas mesmas vigotas protendidas aqui para cima da laje aqui. E já deu tudo certo. Então, a questão mais difícil nossa então foi a questão do gabarito. Tínhamos um terreno com 16 metros. E esse terreno ia se abrindo. Primeira coisa, o corte de terra. O terreno era todo cheio de mato. Antes disso teve o desmatamento, tudo autorizado pela engenharia ambiental. Tiramos algumas árvores, algumas coisas que tinham no terreno, limpeza. Depois da limpeza, o corte. Definimos os cortes conforme o projeto, analisamos ali, vimos realmente onde que estava o terreno. Exemplo, aqui tinha um nível 103, sendo que no desenho aqui estava 98. Vimos qual que é o nível de corte aterro aqui, que ia ficar melhor de tirar. Então tiramos um pedacinho daqui, jogamos aqui, ó, no final onde estava mais baixo, e fomos nivelando. Depois do corte, a parte mais crítica foi o gabarito. Então tivemos que achar essa distância, 17,40 aqui, mais ou menos. Foi colocado uma vara aqui, um mourão, que levantamos ele até numa altura que essa distância ficava linear. Então puxamos 17,40, marcamos essa primeira linha aqui do gabarito, 17,40. Aqui nós marcamos o primeiro pilar. Feito isso aqui fica tudo resolvido. Marcando esse primeiro, que é o mais difícil, fica tudo resolvido. Aí fomos marcando os outros. Esticamos aqui uma linha. Fizemos o esquadro. 5, 4, 3. E depois desse esquadro aqui, fomos alinhando ele até a distância aqui ficar ok. Essa distância aqui tem que ser a mesma dessa aqui, ó. Então, e essa distância aqui tinha que bater lá no final, lá que está no projeto, que é dos 2 metros e pouco. 2 metros e pouco, e aqui 1 metro e 1,80 m, alguma coisa assim. Então, na hora que definiu esses pontos e esse aqui, ó, puxando o gabarito, já está resolvido. A gente lançou os outros pilares. E agora na passagem de nível, aí que ficou interessante, porque nós tínhamos o terreno em perfil assim, ó.
Levantamos aqui o gabarito, os pontaletes segurando o gabarito, deixamos transpassar um pouco a madeira, tudo nivelado isso aqui. Importante sempre nivelar, niveladinho toda essa parte aqui. Colocamos um pontalete nessa direção, também no prumo, então tem que estar no prumo isso aqui. Então aqui no prumo, e esticamos o outro pontalete, uma ripa aqui para fazer o outro gabarito. Foi feito o gabarito aqui nesse ponto, alongamos a madeira, tudo nivelado, e um pontalete aqui no prumo também, para esticar outro gabarito aqui. E esse gabarito aqui deu início à nossa obra, realmente. Então, fizemos o corte a aterro, o nivelamento aqui preliminar do solo, levantamos o gabarito, vimos que tinha que fazer mais algum trabalho, veio a máquina novamente, veio o trator novamente e levantou mais um pouco de terra aqui. Foi feito mais um trabalho aqui de levantamento de terra aqui nesses pontos, nesse e nesse aqui. Então a dificuldade foi essa aqui, ó. Então o pedreiro que vai operar aqui, fazer essa questão de nivelamento, gabarito, ler projeto, o cara tem que estar bem adentrado aqui no nosso projeto. Eu tive um pouco de dificuldade no começo ali, de comunicação com o mestre de obra ali, mas depois tudo se alinhou. Ocorreu alguns pequenos erros ali que nós contornamos. Mas a dificuldade maior foi o alinhamento desse gabarito, questão de bater com o projeto ali, o que realmente vai ser feito e se trabalhar nisso. E a questão da rampa. A rampa aqui, por ser muito íngreme, nós tivemos que modificar algumas coisas aqui, levantar um pouco mais alguns pés direitos ali para conseguir trabalhar nessa rampa aqui. E a primeira coisa que foi feita aqui no nosso terreno foi a construção da caixa d'água. Então tivemos uma caixa d'água aqui, que foi feita uma casinha para ela aqui, na parte mais alta, onde vai ser puxado aqui futuramente para casa. Então temos uma caixa d'água aqui no canto aqui, para alimentar todo o nosso trabalho aqui, e um canteirinho, um depósito aqui, um almoxarifado bem no final aqui da residência, com espaço aqui para ter armazenamento de agregados, né? Então fica a fácil acesso aqui do caminhão. Uma coisa interessante aqui no nosso trabalho foi a questão da concretagem. Então a betoneira, ela não descia aqui, ela parava aqui em cima. E como a distância é grande, a betoneira tinha que trabalhar com bastante pressão e andar bastante a parte de concretagem. Então nós tínhamos o caminhão betoneiro aqui e ele jogava o concreto aqui nessa distância. Ele ficava lá no alto, tinha essa pilha aqui para concretar. A primeira linha de baldrame, que é essa aqui, as estacas, tudo. A bomba ficava aqui e jogava todo esse material para cá. Esse desnível aqui era necessário ter um slump bem menor do que o recomendado. Então nós tínhamos o teste de slump que é feito aqui. O slump nosso, que era para ser um slump de 8, foi um slump de 14 mais ou menos. Então aqui o slump nosso deu mais ou menos uns 14. Uma brita com material agregado misto, agregado mais fino, uma brita 0 e uma brita 1. Então o slump nosso aqui deu de 14 mais ou menos 2. Tudo no FCK 30, para ter uma sobra ali de resistência ali, por conta dessa dificuldade de trabalhabilidade que nós estamos tendo aí, e com os lamps modificados. Então é
FCK 30 MPa. Valeu, forte abraço aí, estamos juntos. Então aqui nós temos a residência aqui. Essa aqui é a visão de lá o condomínio de alto padrão, várias casas de luxo. Eu já fiz uma casa ali, eu já mostrei em uns vídeos anteriores. E a dificuldade é essa, ó. Vocês veem aí a montagem do gabarito sendo feita, ó. Então tudo começou definindo o nível de corte. Então nós tínhamos um plano altimétrico ali levantado, tive que vir com o maquinário e definir qual o nível de corte, quantos metros iria cavar em cada região aqui, ó. Então nos 3 níveis eu tive que falar, ó, aqui você cava pelo menos 1,45 m lá em cima, para fazer essa compensação de corte e aterro. Então obrigado a todos por terem assistido meu vídeo, essa explicação aí. Eu vou continuar postando, fazendo continuação desse vídeo, colocando as conclusões das etapas da obra, em cada etapa como que foi a dificuldade mais pesada ali. E finalmente vou postar para vocês o pronto. Acredito que até em janeiro do ano 2026 esteja pronta essa obra aí. Valeu, forte abraço, me siga, curta o vídeo e aperte o sino para notificações. Valeu, qualquer dúvida deixe no comentário, estamos juntos.